Fala sério, se essa cestinha de Páscoa não é uma fofura. Eu vendia essa cestinha lá atrás quando eu pegava encomendas e eu resolvi compartilhar com você esse projetinho. Além de ser uma embalagem linda para colocar os bombons, é também uma peça super útil. E como eu gosto de fazer peças funcionais, o diferencial dessa cestinha é que ela pode ser usada o ano todo, porque o aplique temático de Páscoa é removível. E aí a cestinha pode ser usada no lavabo, na mesa posta e até mesmo no seu ateliê. Eu sou a Vivi De Gaspari e te convido a ficar comigo e fazer essa peça super rápida. Ah, só mais uma coisinha, deixa seu like. Essa cestinha é muito rápida e fácil de fazer. Aqui eu estou usando tricoline, o tecido principal estruturado com a manta R2. Nesse caso, eu usei a manta R2 gramatura 200, porque ela é mais grossinha, vai dar um pouco mais de firmeza, mas você pode também usar a gramatura 100. E a gente só precisa estruturar essa parte principal do corpo da cestinha. Você vai cortar 2 vezes no tecido principal e no forro, 25 por 32, e vamos fazer as alcinhas. Também com tricoline, 2 cortes no tecido principal e 2 cortes no tecido de forro, com as medidas de 6 por 25 centímetros. Vamos começar preparando a alça, então eu vou pegar um tecido principal e um forro, vou posicionar direito com direito e passar a costura em uma das laterais com um pé de máquina, margem de costura de meio centímetro. Depois de passar a costura, nós vamos abrir essa costura e vincar. E agora nós vamos vincar a ferro, dobrando as bordas do tecido para o centro. Este lado e este lado. Feita essa dobra, nós vamos dobrar ao meio, vincar a ferro novamente e nós vamos ter um lado da alça com cada tecido. Agora é só passar o pesponto de acabamento aqui na bordinha para fechar essa parte. E eu vou passar aqui do outro lado também, para ficar bem bonito. Alça pronta, eu vou fazer a mesma coisa com os outros 2 tecidos. Vamos reservar as alças e vamos agora costurar o tecido externo do corpo. Nessa medida de altura, que é a medida maior, nós vamos dobrar ao meio, prender e fechar as 2 laterais com uma costurinha de um pé de máquina. Nós vamos repetir essa mesma costura com o tecido de forro. Dobro ao meio e vou fechar as laterais, com a única diferença que em uma das laterais eu vou deixar um espacinho para poder desvirar. Aqui na parte de baixo nós vamos fazer caixinha de leite, então eu não posso deixar essa abertura muito para baixo. Eu vou deixar mais ou menos 6 centímetros de distância, deixando mais ou menos uns 7 centímetros de abertura. Ficou assim, com essa abertura. Agora aqui eu vou marcar as caixinhas de leite, tanto no tecido de forro quanto no tecido principal, a partir daqui de baixo da dobra, 4 centímetros e 4 centímetros a partir da costura lateral. Vou fazer essa marcação nesses 2 lados, virar e fazer do outro lado. Com as marcações feitas, nós vamos abrir e o que eu fizer aqui no forro, eu vou fazer igualzinho no tecido principal. Eu vou abrir dessa forma, fazendo esse biquinho, e aí você vai verificar que a linha de trás se encontra com a da frente. E elas formam uma única linha. E eu vou passar a costura em cima do risco que eu fiz. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer igualzinho no tecido principal, tomando cuidado de esticar bem o tecido por dentro, porque nós estamos trabalhando com a manta, para que não forme nenhuma preguinha no tecido. Assim, depois de checar se a costura tá tudo ok, então eu vou cortar todo esse excesso da caixinha de leite, deixando aqui pelo menos meio centímetro de margem. Nós vamos desvirar o corpo principal, deixar o direito para fora, e a partir da costura lateral, eu vou marcar 7 centímetros para cá, 7 centímetros para cá. Do outro lado a mesma coisa. Essas marcações são a posição do centro da alça. Aqui você vai escolher qual tecido você quer deixar para o lado de fora. Eu quero dar um contraste, então eu vou deixar o tecido de forro para o lado de fora da alça. Sendo assim, eu preciso colocar direito com direito.
eu vou posicionar o centro da minha alça na marcação de 7 centímetros e vou trazer a outra ponta para esta outra marcação. Desse outro lado, vou posicionar a alça da mesma maneira. Agora é só passar uma costurinha de segurança para prender as pontas das alças. Agora vamos vestir este corpo principal no forro, deixando os tecidos direito com direito. Encaixa tudo bem direitinho, as alças estão aqui dentro, embutidas, e nós vamos encontrar costura da lateral com costura da lateral e prender toda a volta borda com borda. Agora eu vou passar a costura aqui por dentro, fechando todo esse contorno com um pé de máquina. Agora vamos desvirar por aquela abertura que nós deixamos na lateral. Vamos agora fazer o fechamento dessa abertura lateral, unindo bem certinho com a bainha para dentro. Você pode fechar com pontinhos invisíveis à mão ou passar uma costurinha na máquina bem na bordinha, que é o que eu vou fazer aqui. Passada essa costura, vamos colocar o forro para dentro. Agora é só passar aquele pesponto de acabamento bem bonito em toda essa volta. Eu, como não tenho o braço livre na minha máquina, eu quero passar essa costura pelo lado direito, eu vou desvirar, deixar o forro para fora e vou passar essa costura aqui por dentro, dando essa volta. Prontinha, é só desvirar agora e a cestinha já está pronta. Para fazer esse aplique removível de coelhinho, você vai precisar do molde. Esse molde já foi disponibilizado antecipadamente para quem faz parte da minha lista VIP do Telegram. O link está aqui embaixo na descrição, mas eu também deixei aqui na descrição o link direto para você baixar esse molde. Imprima o molde e recorte no contorno. Você vai ver que tem também as partes internas das orelhinhas e também o focinho. Para as partes internas das orelhinhas, eu vou usar um retalho do próprio tecido que eu usei na cestinha. Para fazer o coelhinho, eu vou precisar de um pedaço de termocolante definitivo. E eu já cortei esse termocolante um pouco maior que o meu molde. E vou aplicar esse termocolante num retalhinho de tricoline branca. Mas se você não quiser trabalhar com tecido, você pode transferir o seu molde direto no feltro. E aí não precisa do termocolante. O focinho eu vou fazer no feltro, mas se você quiser pode fazer também com o tecido, assim como as orelhinhas, que vão ser feitas com termocolante. Eu vou colocar o lado colante do termocolante no avesso do meu tecido e vou passar a ferro. Nesse caso aqui eu preciso só de 5 segundinhos. Aqui também eu vou colar esse termocolante no avesso do meu tecido. Com essa primeira colagem feita, eu tenho aqui o papel protetor. Porém, como eu quero riscar o meu molde pelo direito, vou posicionar o meu molde e aqui eu vou riscar com essa canetinha que apaga com ferro, porque eu acho mais prático. A mesma coisa eu vou fazer com as orelhinhas, aqui pelo direito do tecido e vou riscar. Para ficar mais fácil de eu recortar o tecido, eu vou remover o papel protetor. E agora eu faço todo esse contorno do recorte com a tesoura. O coelhinho é a mesma coisa. Com o coelhinho recortado, eu vou aplicá-lo sobre um retalho de feltro. E vou utilizar o papel protetor para proteger esse tecido e o feltro do meu ferro. Nessa etapa, com este termocolante que eu estou utilizando, eu preciso de 30 segundos para que a colagem seja feita. Então, siga sempre as instruções do fabricante do termocolante. Pronto, já está colado sobre o feltro, então agora eu vou recortar com cuidado todo o contorno do feltro. Aqui eu já tenho então o tecido aplicado sobre uma camada de feltro branco. Agora eu já posso aplicar o interior das orelhas. Verifique o lado certinho, qual que é o direito, qual que é o esquerdo. Então é só levar ao ferro, proteger com o papel protetor e passar por 30 segundos ou segundo as instruções do fabricante do termocolante que você estiver utilizando. Orelhas coladas, então agora é a vez do focinho. Se você for fazer em feltro como eu, você vai pegar um retalhinho do feltro, pegar o molde do focinho e riscar com uma caneta Bic comum, bem certinho à volta. Esse molde é bem pequenininho, então capriche. Aqui no feltro a gente tem que caprichar no corte. Então, a gente vai abrir o máximo que a gente consegue do fio da tesoura
e vai cortar removendo essa parte de caneta. E vem girando o feltro. Para fazer a colagem desse focinho e depois a colagem da última camada de feltro aqui atrás, eu vou usar a cola de silicone fria. Aqui eu vou posicionar o focinho apenas para eu localizar a posição dos detalhes que eu vou fazer costurando, como esse risquinho aqui, os bigodes e os olhinhos. Vou traçar o risco e aí aqui, usando o tecido, fica bom, porque eu consigo riscar com a canetinha que apaga com o ferro. Vou traçar os bigodes e os olhinhos. Como estou usando o feltro, o focinho vai ser a última coisa que eu vou aplicar com a cola de silicone líquida. Aqui nas orelhinhas eu não preciso passar costura, porque o meu termocolante é definitivo, mas eu quero passar uma costurinha, um pesponto aqui em volta, costura reta mesmo, só para deixar como um detalhe. Costuradas as duas orelhinhas, olha atrás, fica dessa maneira. Eu vou agora trocar para a cor preta e vou passar a costura nesses detalhes. Como a costura vai ficar muito fininha se eu passar só uma, eu vou passar a costura indo e voltando para que fique mais grossinho, até que fique bem destacado esse rostinho. Para os olhinhos eu vou usar um ponto número 3 e eu vou fazer um pontinho só com retrocesso, fazendo vai e vem até ele ficar com uma grossura bem destacada. Conte quantas vezes você vai vir e dar retrocesso para fazer igual no outro olho. O fio que ficou por cima do término do ponto, a gente puxa aqui por trás. O primeiro fio provavelmente a gente não vai conseguir, porque tem um monte de ponto um por cima do outro, mas o último a gente consegue puxar e a gente traz a linha aqui para trás e dá um nozinho para arrematar, para que o ponto não desmanche. Os olhinhos estão prontos, eu vou fazer as demais costuras do mesmo jeitinho, com a quantidade de pontos necessárias para cobrir todo o risco. Depois de fazer todas as costuras, eu passei a ferro para tirar as marcas da canetinha e agora eu vou colar o focinho com a cola de silicone fria. Você pode usar também a cola universal para artesanato. Eu vou espalhar bem certinho aqui no focinho. A última etapa de estruturação desse aplique é colar esse coelhinho em cima de outra camada de feltro branco. E aqui eu vou utilizar a própria cola de silicone líquida. Então eu vou passar aqui por trás em toda a área e depois de passar em todo o verso, eu vou colar sobre o feltro e preciso esperar essa cola secar para poder recortar o feltro de baixo fazendo o contorno. Depois de seco eu posso recortar todo o excesso do feltro. Então agora a última etapa é aplicar aqui atrás um alfinetinho de segurança para a gente poder utilizar como aplique removível, como se fosse um broche. Então eu peguei aqui um alfinetinho de segurança de um tamanho que acomode aqui na parte de trás, cortei um retalhinho de feltro branco, o suficiente para passar aqui dentro do alfinete e aqui dobrando esse feltro eu vou passar cola aqui por dentro para colar dobrado. Nesse caso aqui, se você tiver a cola universal, essa colagem vai ser instantânea, diferente dessa cola de silicone que vai levar um tempinho para colar definitivo. Vou passar a cola aqui nessa parte de trás e vou acomodar aqui no corpinho do coelho. Vou esperar o tempo de secagem da cola e o meu aplique já está pronto para ser utilizado na cestinha. É só prender o alfinete aqui na cestinha. E aí, vamos fazer? Rapidinho, não é? Me conta aqui nos comentários se você vai fazer e eu quero ver a sua cestinha de Páscoa, por isso me marque no Instagram para que eu possa acompanhar o seu trabalho. E não se esqueça da pessoa mais importante dessa Páscoa, Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim e por você, pelos meus e pelos seus pecados, mas ele ressuscitou. Hoje vive e quer reinar no seu coração. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser.